Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia a todos, primeiramente, né? Olha, eu vou me esforçar agora para oferecer a você o melhor, o que de melhor eu tenho hoje, aqui e no meu coração. Eu quero também estar conectado com Deus, para que Ele possa me instruir, para que Ele possa me direcionar, para que eu possa dizer a você uma boa palavra. Mas mais do que falar para você uma boa palavra, precisa se falar a verdade. Em todo tempo, precisamos falar a verdade. Estamos vivendo dias difíceis, dias em que, se nós não estivermos passando por dificuldades, os nossos olhos estão contemplando pessoas que estão passando por dificuldade. E eu não posso apenas dizer para vocês hoje que os meus olhares estão também sobre o Rio Grande do Sul, mas está por todos os lugares. Eu também continuo ainda pensando na questão da África. Eu continuo ainda pensando na questão do Brasil, das comunidades, pensando também nas pessoas que moram na rua, no encarcerado, nas pessoas que estão em prisões. Por esses dias eu ouvi, e várias vezes nós já ouvimos falar de pessoas que foram presas injustamente. Então ainda existem pessoas, sabe, sendo presas injustamente. Existem pessoas que, aos nossos entender, aos nossos olhos, não merecem o que estão passando, mas elas estão passando. Então eu fico me perguntando o que é que eu posso fazer, o que você pode fazer para melhorar. Você pode ser a sua melhor versão, sabe? Insistir em mudar, insistir em se transformar e deixar também com que Deus possa falar ao teu coração a ponto de você aprender mais e poder ajudar mais. Porque uma coisa é fato e nós ouvimos há muito tempo atrás: há poder nas palavras. Precisamos focar na questão das palavras. Mas além das palavras, a atitude, o fazer, o agir tem que ser verdadeiro. Tem muitas pessoas que acreditam que precisam sentir para fazer. Eu preciso ter amor para ajudar. Olha, eu quero dizer que você precisa ter obediência, sabe? Porque no mandamento, quando se trata de amor, ele diz assim: amai a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, de todo o teu entendimento. Há uma palavra também que diz para nós amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Não é coisa fácil. Isso não é coisa fácil. Mas eu quero dizer que nós temos que nos empenhar nisso. Precisamos nos empenhar em amar o próximo. E não amar o próximo somente nesses momentos de calamidade, sabe? Precisamos em todo tempo procurar nos relacionar com o nosso próximo. Eu acho interessante porque as pessoas gostam de dizer: ei, você é filho de Deus? Sim, eu sou filho de Deus. Então por que não trata o outro, o próximo, como irmão? Se somos todos filhos de um só pai. Então quero dizer para você também que há muitas pessoas que desconsideram que outrora não eram irmãos, outrora não eram filhos, mas agora estão na igreja, agora são amigos dessas pessoas e então se consideram um irmão. O que é que faz de mim e de você irmãos? Não é o Criador? Não seria o Criador? Então por que esse tratamento nós damos para o outro? Porque eu não vejo, por exemplo, alguém que não faz aquilo que eu concordo, que eu acho certo e tal. Por que eu não me enxergo nele como irmão? E por que eu não me torno um influenciador a ponto de mostrar para ele que há outros caminhos para nós mudarmos? Olha, em nome de Jesus, hoje, o que está contando lá no Rio Grande do Sul e em qualquer outro lugar, não é a sua cor, não é a sua condição financeira, mas é o quanto você está disposto a cumprir o mandamento: amar ao seu próximo como a você mesmo. Mas a pergunta é:
Eu tenho feito isso na minha casa, no meu trabalho, com as pessoas que eu convivo. Não é coisa fácil. Se fosse coisa fácil, o Senhor não teria saído do céu e vindo aqui para nos ensinar. Então ele veio e se colocou como o melhor exemplo. É Jesus. E aí vem Paulo dizendo, sabe? Ele vem dizendo na palavra do Senhor, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, olha, eu me esforço em imitar. Imitar no quê? O que Jesus é para você? O que Jesus é para mim? Ele é amor, então que nós possamos nos espelhar e nos tornar amor também. Ele é perdão, olha, que nós possamos ter o coração voltado a perdoar pessoas pelos seus erros, a nos perdoar também. O que Jesus é? Justiça. Que nós sejamos também justiça na nossa vida, evitando o que é injusto, evitando, sabe, um julgamento injusto, evitando uma atitude injusta. O que Jesus é para você? Esperança? Ah, olha, se tratando de esperança, que sejamos eu e você então, para o outro, para o próximo, esperança. Esperança. Tem pessoas que você conversa e você logo sente esperança, porque a palavra dessa pessoa é boa, ainda que seja uma repreensão, ainda que seja uma exortação, necessariamente a pessoa não tem que querer me agradar ou te agradar. A pessoa precisa falar a verdade, porque a verdade, ela vem para todos. E aqueles que souberem se beneficiar da verdade, vão colher dos frutos da verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém chega a Deus, ninguém recebe de Deus, se não for pelos feitos de Jesus. E quando eu digo pelos feitos de Jesus, eu estou dizendo assim, Deus amou o mundo e deu seu Filho. Seu Filho ama o Pai de tal maneira que obedeceu. Ele obedeceu ao seu Pai, veio não para julgar, ele veio para ajudar as pessoas que aqui estavam. Ele veio me ajudar, te ajudar. Sabe como? Nos nossos erros, nas nossas falhas. Então quem quiser imitar a Jesus tem que entender. Chegue até o outro, não com julgamento, não com condenação, mas chegue com orientação. Orientação. Jesus veio nos orientar. Jesus veio nos mostrar o caminho. Ele disse, olha, me siga, faça o que eu faço. Olha minhas atitudes. Então, eu estou o tempo todo pensando nisso, como ajudar. Algumas pessoas enviaram milhões, outras pessoas enviaram uma certa quantidade financeira para o Rio Grande do Sul. Outras pessoas simplesmente enviaram orações, súplicas. E tudo isso é válido nesta hora. Mas sabe quem é que vê tudo isso? Quem que faz toda essa contabilidade? Não é a mídia. Não é a mídia que está dizendo, fulano deu tanto, a empresa deu tanto. Não, é o próprio Deus que olha para o meu e para o teu coração, perguntando, o que você pode fazer? Filho, eu sei que o que você pode fazer é o dobrar do seu joelho. O que você pode fazer é mandar uma mensagem para os amigos. Olha, vamos orar pelo Rio Grande do Sul. Vamos mandar o que nós pudermos. Vamos ajudar a juntar agasalhos. Vamos ajudar alimentos não perecíveis. Vamos procurar uma instituição. Vamos fazer alguma coisa. Olha, é o que você pode fazer, então faça. E fique tranquilo. Não há quem possa te julgar. Tá bom? Eu e você hoje precisamos nos tornar como Jesus é. Sabe o que Jesus é? Um influenciador. Ele está me influenciando a fazer o que é certo. Jesus é o caminho, ele é o exemplo que eu tenho. Então, Jesus veio para conversar com o homem. Jesus fala comigo, Jesus fala com você, Jesus fala com todos. Jesus foi criticado por falar com adúlteros, por falar com prostitutas, por falar com moradores de rua, aquelas pessoas desprezíveis. Mas ele disse que ele veio para os doentes.
Ele veio para os doentes, para aqueles que estavam precisando. E eu e você, temos ido até quem? Estamos procurando ajudar quem? Precisamos continuar sendo imitadores de Jesus. Precisamos continuar buscando os doentes. Há momentos que eu e você estamos doentes também. Sabe? Aquela doença da loucura de ficar julgando o outro, de ficar condenando o outro e de ficar também se autocondenando. Tem pessoas aí, muitos cristãos em depressão. Sabe? Ah, porque eu não tenho isso, porque eu não tenho, porque eu não posso, porque... Olha, eu quero te dizer o seguinte, o que Jesus disse para Paulo, ele diz para você também, a minha graça te basta. Te basta. Sabe o que é a graça de Jesus? A graça de Jesus é o seu favor. E nós não precisamos nem merecer. Como eu disse, ele veio para os doentes, ele veio para os perdidos, ele veio buscar os que estavam perdidos. E há momentos em que eu penso que não estou perdido. Há momentos que eu penso que eu não estou doente, sabe? Existem famílias muito voltadas para si, mas agora você percebeu que a família A, a família B, a família C estão em um galpão juntos, dormindo no chão, dividindo do mesmo alimento que nem conquistaram, foram doações, dividindo roupas, vestes. O próprio Deus promove essas coisas. Existem pessoas, por exemplo, que estão lá na prisão. Estão nos presídios, e um é do Rio Grande do Sul, o outro é da Bahia, o outro é lá do Paraná, o outro é de São Paulo, o outro é do Rio de Janeiro, mas estão na mesma cela, estão na mesma condição. O homem precisa entender que ele se encontra na mesma condição que o outro. Que se há alguém que nunca vai fazer o que eu e você fazemos, é Cristo. Mas se há alguém também que nos mostra, olha, você pode viver e evitando esse pecado, evitando aquele pecado, evitando esse pecado, mas há alguém também que pode nos perdoar. Jesus andou entre os sujos, mas não se sujou. Jesus andou no meio dos pecadores, mas não pecou. Jesus diz para nós, ó, vem por aqui, faça isso. Olha, e agora nós vemos que o próprio Deus precisa provocar ou permitir que essas coisas aconteçam para nós nos unirmos. Essas calamidades veio para nos fazer nos unir. Há igrejas, por exemplo, um amigo meu frequentava uma igreja numa rua, e naquela rua havia 4 igrejas. E num determinado tempo eu perguntei para ele, como é que está a sua igreja? Como é que estão os irmãos? Ele virou para mim e disse, Marcão, a minha igreja fechou. Mas eu estou na igreja da esquina, na igreja do pastor João, na igreja do pastor tal. Eu falei, sério? Olha, ele não se lembra, mas nós conversamos e ele estava falando uma certa feita que não adianta ter muitas igrejas, que tem um monte de mentirosos e falsos profetas, tem homens que não estão pregando a verdade e tal. E aí eu fiquei pensando assim, se a dele fechou, será que a dele não seria uma dessas igrejas? Não estou dizendo que era. Mas também, será que ele não estava errado quando ele disse que as outras eram? Então precisamos tomar cuidado, porque o único lugar que ele achou para ser tratado estava perto dele o tempo todo. E a casa, aí me lembrei agora, sabe o que eu me lembrei? Da casa, da história, acho que é dos 3 porquinhos, né? Você já ouviu aquela história que vem o lobo mau, digamos que vem Satanás e derruba uma casa que foi feita de madeira, né? A outra foi feita de... não me lembro agora essa história, faz muito tempo. Acho que a outra foi feita de palha, alguma coisa assim. Eu só sei que ele veio e derrubou. E eu sei que aí, cada porquinho que tinha sua casa derrubada, corria para a casa do outro. Até que chegaram na casa feita de tijolos, que simboliza a casa feita sobre a rocha. A Bíblia vai falar de 2 alicerces. Aquele que construiu sua casa sobre areia e aquele que construiu a sua casa na rocha. Imagine você então que aqueles que construíram sua casa na rocha vão dar abrigo para aqueles que construíram suas casas na areia e que no tempo ruim
Quando o inimigo veio, suas casas foram derribadas. Nós não estamos aqui para fechar portas, nós não estamos aqui para dizer não para os nossos irmãos, nós temos mais é que acolher e temos que suprir as necessidades dos nossos irmãos. Então, em nome de Jesus, a Bíblia vai falar do vaso. A Bíblia vai falar lá em Jeremias capítulo 18 que Deus nos classifica como barros. A Bíblia diz assim, que ele fala para Jeremias, desça lá a casa do oleiro que eu vou falar com você. Quando Jeremias desce a casa do oleiro, ele chegando lá, vê o oleiro sobre a roda fazendo um vaso, e o vaso era de barro. E em um determinado momento, esse vaso vem a se quebrar, vem a desmanchar na mão do oleiro. E o oleiro tornou a fazer de novo. Ele pegou aquele barro, colocou na roda e torna a amassar, e torna a rodar, e torna a tratá-lo para fazer dele um vaso segundo lhe agradava. Assim esta palavra está dizendo que Deus, com tudo que está acontecendo, está fazendo comigo e com você. As coisas que estão acontecendo vai nos dar forma. Tem gente que se torna um grande vaso na cadeia. Tem gente que se torna um grande vaso na rua, no crime. Tem gente que se torna um grande vaso dentro da casa do Senhor. Tem gente que se torna um grande vaso ouvindo o papai e ouvindo a mamãe, dentro de casa. Mas aí eu quero dizer para os irmãos agora, como eu disse no início, eu quero te ajudar, ou tentar me esforçar em te ajudar. Sabe por quê? Muitos são aqueles que me ajudam. Eu tenho visto nas redes sociais e amigos que me ligam, que conversam, que mandam muitas vezes um bom dia, amigos que muitas vezes mandam uma mensagem, e a mensagem ela cai como uma luva para aquele dia. E por que não para todos os dias? Pois a palavra do Senhor vai dizer em Eclesiastes capítulo 3, que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Há momentos que agora eu preciso do não. Eu preciso do não. Eu preciso que alguns amigos se afastem e digam, Marcão, não posso te ajudar. Eu preciso, em alguns momentos, que venham amigos dizer, irmãozão, tamo junto, me abraça. A Bíblia vai dizer que há tempo de se abraçar e há tempo de se afastar, de ser abraçado. A Bíblia vai falar que há tempo de chorar e que há tempo de sorrir, há tempo de nascer, mas há tempo de morrer, há tempo de ajuntar, há tempo de se espalhar, há tempo. Então, em nome de Jesus, respeite o tempo que você está vivendo e olhe para Deus e perceba qual é o tempo que Ele está sugerindo a você. Hoje é tempo de curar. Hoje é tempo para alguns de recomeçar. Olha lá essa situação do Rio Grande do Sul. Tempo de reconstruir, tempo de nos unir, tempo de nos amar. Hoje não é tempo de julgamento, não é tempo de partidos políticos, não é tempo dessas coisas. É tempo de salvar. Tem vidas, até mesmo os animais. Nós estamos vendo que eles carecem de salvação. E a salvação vem do Senhor através de mim, através de você. Em nome de Jesus, pense nisso. Ore pelos pastores, ore pelos homens de Deus e que Deus possa falar com eles através das Santas Escrituras, que Deus possa falar com eles em sonhos, como Ele falou com os profetas no passado. Deus usou animais para falar com o profeta, Deus usou dos sonhos, fez o homem dormir e falou com ele. Nós vemos que em Ezequiel 37, ele toma pelo Espírito e coloca ele no meio de um vale de ossos secos, que simbolizava o estado de Israel. Nós vemos que Deus usa para falar com a Balaão, a mula. Nós percebemos então que Deus não se limita a nada e nem a ninguém. Você não pode pedir a ação do Senhor. A Bíblia diz que agindo Ele,
Quem é que pode impedir? Olha, se falaram contra a tua vida, se falaram contra a tua casa, contra a tua igreja, eu quero te dizer que a palavra que prevalece é a de Deus. Você pode perceber, eu gostaria que algumas coisas acabassem agora, mas elas têm o seu tempo determinado. E nós precisamos entender isso. Que tudo isso está moldando a minha vida, está moldando a sua vida, porque nós precisamos passar por essas coisas. Meu querido, olha, quem dera eu tivesse a oportunidade de estar com a mamãe. Ah, que saudade eu tenho de mamãe. Quem dera eu pudesse ainda estar com os meus irmãos na mesma casa. Mas o Senhor diz assim, Paulo dizendo, olha, me esquecendo das coisas que para trás fica, avançando na direção das que estão diante de mim. Olha, o dia do amanhã ainda não te pertence. Ele pertence a Deus. Mas o agora é o que eu e você temos. E o que nós vamos fazer com esse agora? Sabe, a minha pergunta é que esse agora eu não posso perder tempo. Talvez é só o que eu tenha. Amanhã talvez eu não tenha o dia de hoje. Muitos pensaram que estavam vivos, mas no dia seguinte já estavam mortos. Alguns estão vivendo sem se dar conta do valor da vida. Vamos acordar no dia de hoje. Eu estava me perguntando aqui, né? Olha, julgue menos e faça mais. Mas para fazer, você precisa aprender. Então não é simplesmente sair fazendo o bem de qualquer maneira. Não é simplesmente saindo e falando o que quer, o que pensa, não. Cuidado. Eu estava falando hoje de manhã para um jovem e dizendo, olha, outrora ele era um grande influenciador. Outrora pregava o evangelho, sabe, com muita força. Mas agora está tendo que enfrentar alguns problemas particulares que mexeram com a estrutura desse jovem. Agora esse jovem está preocupado em vencer aqui. Agora esse jovem está preocupado, sim, em resolver os seus problemas. Só que não pode esquecer que os nossos problemas começaram a partir do momento em que nós nos afastamos da solução, que é Cristo, da solução, que é a palavra. Há momentos que a palavra diz assim, Marcos, você não vai fazer sozinho, você vai buscar ajuda e aí então você vai fazer. Existem grandes obras que homens estão fazendo que precisam de ajuda. Aleluia. Ah, meu irmão aqui, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus, meu querido. Irmão Edilson. Meu irmão Edilson. Nossa irmã Fabiana, louvado seja Deus. Queridos, em nome de Jesus, também tem o nosso irmão João, lá de Hermelino Matarazzo, que tem feito grandes coisas para os moradores de ruas, para os dependentes químicos. E eu ouvi esses dias alguém dizer assim, mas eles não entraram nessa vida porque eles queriam? Marcão, eles não estão fazendo isso porque eles queriam? Eu falei, olha, só quem passou, e eu passei. E eu vou dizer para você, quantas vezes você errou por querer? Quem é que faz alguma coisa porque quer? Errando porque quer? Pecando porque quer? Não, olha, de verdade, alguns não têm a menor consciência de onde vão chegar com algumas atitudes. Precisam ser alertados pela palavra de Deus, pelos homens e mulheres de Deus. E essas pessoas estão simplesmente dando a chance delas ficarem vivas. Quando você ajuda um morador de rua, dando um alimento, dando veste, você está preparando para que ele sobreviva até o dia do Senhor. E o dia do Senhor pode ser este dia, pode ser amanhã, pode ser depois, porque quanto tempo eu e você ficamos no pecado? Até que nós, fôssemos iluminados pela palavra, fôssemos alcançados por homens e mulheres de Deus. Da mesma maneira, nós temos então que tratar os nossos irmãos. Nós temos que dar a eles essa oportunidade. Então, se você hoje pode dar um agasalho, dê. Se você pode dar um alimento, dê. Se você pode dar uma palavra, dê. Se você pode prestar os seus joelhos, dobre os seus joelhos e ore a Deus em favor dessas pessoas. Temos que fazer o bem. Precisamos fazer o bem.
e não é coisa fácil. Eu só estou aqui porque outros vieram antes de mim e oraram por mim. Outros vieram antes de mim. Tudo que eu tenho é doado. Os irmãos me dão. Ô irmão, você tem um terno? Oh, eu tenho. Oh, mas você quer um? Quero. Você tem um sapatê? Quer? Opa, amém. E aquilo que não serve, eu falo, irmão, eu tenho um outro irmão que eu vou doar também. Esses dias, uma pessoa falou para mim, Marcão, eu tô com uma cama aqui. Eu falei, olha, não preciso de cama, irmão. Mas amém. Mas eu vou ligar para algumas pessoas. E eu saí ligando para achar alguém que precisasse de uma cama. É o que eu podia fazer, mas a cama não era minha. Mas eu ouvi alguém falar. Então eu podia agora pegar o meu celular e sair ligando para as pessoas. Né? Me deram uma doação em Hermelino Matarazzo. Algumas coisas serviam para mim, outras coisas para casa de recuperação, outras coisas para o irmão de lá mesmo. Tá? Ganhei um sofá, não podia trazer o sofá. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, né? Mas irmão, eu já disse isso uma vez numa live. E torno a repetir. Você acha que o homem gostaria do quê? De viver de doação? Não! O homem quer comprar, o homem quer possuir, mas o Senhor é quem decide. A Bíblia vai falar sobre um profeta em que Deus usa ele para falar contra um rei e depois manda ele ser sustentado por uma viúva. Você acredita numa coisa dessa? O Senhor diz que já preparou uma viúva para cuidar dele. A viúva vai lá e faz um bolo para ele, faz um pão para ele, tal, e sustenta esse homem durante um tempo. Mas essa viúva é abençoada pelo Senhor. Nós vamos perceber então que muitas pessoas fazem isso para você, ó. Elas estendem a mão. Se você estender a sua mão, já são duas mãos. E duas pessoas, duas histórias, duas vidas, duas fé. Minha querida, meu querido, o que isso não faz? Eu estava esses dias também falando com uma jovem, a jovem dizendo assim, olha irmão, não dou certo com nenhum relacionamento, eu não dou certo com homem nenhum e tal, não sei o quê. Eu fiquei olhando, uma mulher bonita, por que não dá certo? Aí eu olhei assim e falei assim, como é que está a sua relação com Deus? Não, irmão, o que Deus tem a ver com isso? Eu falei, opa, calma aí. Calma aí, eu falei assim, porque tudo é permissividade de Deus. É Ele quem permite, é Ele quem faz o bom encontro. Se você ficar procurando, sabe, você vai achar coisas que você não quer, você vai pegar prova com a mão. E ela falou assim, mas irmão, olha, eu conheço as pessoas, converso com as pessoas e tal. Eu falei assim, me diz uma coisa, você está indo para a igreja? Ah, faz um tempo que eu não vou. Olha, os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os maus e os bons. Sabe quem sabe de todas as coisas? O Senhor. Eu e você não sabemos. Nós estamos aprendendo algumas coisas. Eu sei de algumas coisas, você sabe de outras, mas o Senhor sabe de tudo. Então não é melhor nos aconselhar com aquele que sabe de tudo? Não é melhor ficarmos debaixo do conselho daquele que sabe de tudo? E aí, irmão, essa nossa conversa foi se desenrolando. Chegamos no final que ela virou e disse assim, é verdade, irmão, é verdade. Então, para mim ter as coisas que eu necessito ou que eu queira, para que eu não erre, eu preciso ir primeiro para Deus. Falei, começou a entender. Começou a entender. Até mesmo Davi, na palavra do Senhor, quando ele não consultou a Deus, ele caiu em batalha, ele perdeu batalhas. Mas quando ele consultou a Deus, ele foi vencedor. Sabe por quê, querido? Provérbios vai dizer que do coração do homem são as preparações, mas a palavra certa sai dos lábios do Senhor. Então, em nome de Jesus, vamos orar? Vamos orar um pouco? Vamos falar com Deus? E eu quero pedir uma oração para minha casa, para minha família, tá bom? Porque hoje em dia, meu irmão, com todo mundo que eu estou conversando, tem tanta gente enferma. Jesus! Então, enfermo precisa de cura. Cura quem tem é Deus. Precisamos buscar então em Deus a cura, quando não nossa, dos nossos irmãos. Vamos orar então. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por esse dia maravilhoso. Sabemos, Pai, que muitos foram aqueles que desceram à sepultura. Sabemos, ó Deus, que muitos são aqueles que estão em presídios, presos, privados da sua liberdade. Sabemos também que tudo tem um porquê, um pra quê, tem um motivo e uma razão. Meu Deus, muitas vezes, Senhor, nós nos perdemos no meio de tudo isso. Senhor, que a Tua palavra venha continuar a nos instruir.
Que nós possamos viver, Pai, como diz o seu Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, nós queremos descansar do Senhor. Como o Salmo 37, no número 5, vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Senhor, nós queremos confiar agora o nosso caminho ao Senhor, esta manhã. Eu quero entregar, Pai querido Deus Santo, a situação dos meus irmãos nas tuas mãos. Eu quero entregar, Pai, a situação da minha casa, da minha família, nas tuas mãos. E eu quero descansar, porque a tua palavra diz: deleita-te no Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Pai, eu quero me deleitar no Senhor, Pai. Independente da situação física, da situação financeira, da situação, Pai, familiar, independente dessas situações, eu quero estar bem com o Senhor. Porque Davi disse assim, Pai, que ele guardou a tua palavra no coração, para não pecar contra ti. E nós então entendemos, Pai, que tudo de ruim que vem sobre a vida do homem veio do pecar, veio da desobediência. Por isso, Pai, esta manhã nós queremos, Pai querido, entregar a nossa vida ao Senhor e obedecer. Queremos, ó Pai querido Deus Santo, ter o Senhor na nossa casa, no nosso coração e em nosso pensamento, para que dos nossos lábios, Pai, saiam as palavras do Senhor, palavras que produzam vida, palavras que tragam correção, palavras, Pai, que tragam vida em abundância. Meu Deus e meu Pai, abençoa, Pai querido Deus Santo, aquele que hoje tem fé, mas não abandone aquele, Pai, que ainda não acredita. Que ele possa ver o que nós que temos fé vemos, que ele possa sentir o que nós estamos sentindo. Como é bom estarmos debaixo das tuas asas, como é bom estarmos em segurança. Por isso, meu Deus e meu Pai, eu peço a ti, Senhor, livra-nos dos nossos inimigos, livra-nos, Pai, daqueles que nos querem o mal. Pai querido, são muitos aqueles que nos querem o mal. Há muitos, Pai querido, que vêm com uma palavra boa, mas a intenção do coração é ruim. Há muitos, Pai, que vêm até com uma palavra dura, mas a intenção do coração é corrigir. Por isso, em nome do Senhor Jesus, Pai, dai-nos o discernimento desta palavra, que nós não sejamos mais enganados, que nós não venhamos também com as nossas persuasões, com os nossos achismos, com o nosso jeito de pensar, enganar outras pessoas. Não deixe, Pai, que a palavra torpe saia dos nossos lábios, que a palavra errada saia dos nossos lábios. Ainda, Pai, que tenhamos nós, do Senhor, pouco conhecimento, Espírito Santo do Senhor, venha nos ensinar e que possamos aprender a lição para poder ensinar também. Meu Deus e meu Pai, seja com o povo do Rio Grande do Sul, mas não esqueça, Pai, do povo do Norte. Não esqueça, Pai querido, dos outros povos. Meu Deus e meu Pai, Senhor, continue sendo com a África também. Que aonde tiver fome, que o Senhor seja o pão, seja a água. Que aonde tiver, Pai querido Deus Santo, a enfermidade, que o Senhor seja a cura. E que aonde, Pai, as pessoas estejam caminhando na direção do inferno, que haja uma porta, um pico de luz, para que elas possam ser iluminadas. E assim, Pai, encontrar o Senhor, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida. Fique conosco, Pai, nos ajuda e nos fortalece, porque a tua palavra diz que quando Paulo se queixou, o Senhor disse: a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo então disse que quando estou fraco é que estou forte. Paulo então está dizendo assim, Pai, que a confiança dele não está na força muscular, não está na força espiritual, mas sim no Senhor. É no Senhor, Pai. Não é no muito falar, não é no muito fazer, mas é no obedecer. Por isso, meu Deus e meu Pai, nós queremos te obedecer esta manhã. Queremos amar ao Senhor sobre tudo e ao nosso próximo, como a nós mesmos. Por isso eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe tua vida. E deixa eu dizer para você. Eu, esses dias, fiquei chateado. Porque eu falei com uma pessoa e a pessoa não deu nem atenção. Mandei um áudio, a pessoa não respondeu. Mandei outro, a pessoa não respondeu. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que será que eu fiz para essa pessoa?
Sabe o que aconteceu? Deus. Há momentos em que Deus fecha o canal da comunicação com algumas pessoas, porque Ele quer ter com você. Há momentos que é só você e Deus. Há momentos que não vai vir ajuda de nenhum lugar, a não ser da onde o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e terra. Salmo 121. Às vezes nós estamos olhando muito para os próximos, para as pessoas, esperando a ajuda da pessoa, esperando a ajuda do governo, esperando a ajuda desse, esperando a ajuda do pastor, esperando a ajuda desse. E a ajuda vem do Senhor. Entre no teu secreto. Teu secreto pode ser o teu quarto, pode ser o teu banheiro. Aonde é o teu secreto? É onde só está você e Deus. Fale com Ele, porque uma coisa é certa: Ele está o tempo todo de ouvidos atentos e de olhos ligados em você. A Bíblia vai falar também, lá no livro de Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Buscai enquanto se pode achar. Está nos advertindo. Um dia muitos vão buscar e não vão achar. Um dia Ele não estará mais perto. Mas vamos aproveitar agora e vamos ser a nossa melhor versão. Sabe? Dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Às vezes o seu melhor não é nem palavra, é um abraço. Às vezes o meu melhor não é nem palavra e nem um abraço. É o dobrar do meu joelho e orar e dizer: Pai, aquilo que eu não posso fazer, Tu podes. Faz, Pai, por favor, para o meu irmão, para a minha irmã, para a minha igreja, para a igreja do irmão. Pai querido, faz por nós. Porque quando eu oro, Pai Nosso, eu tenho Ele só como exemplo. A oração do Pai Nosso é um grande exemplo. Eu entendo assim: Pai Nosso que estás no céu. Eu entendo que o meu Pai está no céu. Céu não é lugar de qualquer pessoa, sabe? E, Pai, venha a nós o Teu reino. Eu estou chamando o reino de Deus. O reino de Deus não é nem comida, nem bebida, a Bíblia diz. É gozo, paz, alegria no Espírito Santo. E eu chamo o reino. E eu digo: seja feita a sua vontade. Eu não entendo tudo que está acontecendo e nem preciso entender. Porque o meu Deus, que está no controle, nunca vai perder o controle. Há pessoas que precisam sofrer para gemer e olhar para o céu. Há pessoas que são tão gratas que não precisam nem sofrer e nem gemer. Elas estão continuamente olhando para o céu e agradecendo a Deus. Seja de um jeito ou de outro, precisamos nos conectar com Deus, estar ligado. Deus abençoe a todos, tenham um bom dia na presença do Senhor, uma boa semana. Se você puder ajudar alguém, ajude. Se não, ajude a você mesmo. Ouça a voz de Deus.